Paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua família, você que está aqui no templo e você que nos acompanha pela internet também. Eu quero já convidar os jovens, Os jovens vão ficar aqui hoje, porque o nosso seminarista Lucas, ele está em reunião no presbitério dele, e os adolescentes vão sair com o nosso irmão seminarista Natan. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 4. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, nós leremos apenas o verso 1. Oséias 4, verso 1 diz o seguinte: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Até aqui. Santo Deus, Pai de misericórdia, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome por mais uma manhã, onde nós podemos estar, ó Pai, nessa casa de oração para adorar ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale ao nosso coração. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso e incomparável. A palavra de Deus mostra isso. Acompanhe ali no telão, ou se você quiser abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 10. Olha só o que diz a palavra de Deus a nós. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Então, nesse primeiro versículo que nós estamos lendo, onde Davi está orando ao Senhor, nós já vemos algumas verdades a respeito do nosso Deus. O texto diz: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. O nosso Deus, Ele é eterno. Ele é. Né? Mas Davi não para por aí, ele continua: Teu Senhor é o poder. O nosso Deus é poderoso. A grandeza. O nosso Deus é grande. A honra, a vitória e a majestade. O nosso Deus é rei. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo é dele, porque ele criou tudo o que existe. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Ele é o Deus soberano que dirige tudo aquilo que criou. Esse é o nosso Deus. Mas Davi não para por aí na sua oração. Ele continua adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, dizendo: riquezas e glória vêm de ti. Então esse Deus que é transcendente, ele também é imanente. Ele age em benefício do seu povo. Ele atua em favor do seu povo. Riquezas e glórias vêm dele. Tudo que nós temos provém desse Deus. E ele continua: na tua mão há força e poder, porque ele é poderoso. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então veja quantos atributos de Deus são revelados nesses dois versículos. Esse Deus é grande, poderoso, criador, soberano, e esse Deus abençoa. Riquezas e glórias vêm dele. E quando se entende isso,
nós não podemos deixar de louvá-lo, né? 1 de Crônicas, o versículo 13 diz: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então esse é o Deus de Israel, esse é o Deus da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Quantos atributos foram revelados aqui nessa oração, e Davi agradece e louva a Deus por quem Deus é. Mas veja quantas informações Davi tinha. E por que Davi tinha todas essas informações? Porque o Deus que nós servimos, o nosso Deus, é um Deus que se revela. É um Deus que se mostra. E ele faz isso, por exemplo, por meio da criação. O que nós chamamos, né? Como nós chamamos mesmo quando Deus se revela por meio da natureza? Qual que é o nome que se dá a isso? Revelação natural ou revelação geral. Por que tem esse nome, revelação natural ou geral? Porque ele se revela por meio da natureza e de maneira geral a todos os homens. O sol que brilha lá fora, brilha sobre nós, cristãos, homens de Deus, e sobre ímpios, filhos do diabo também. Né? Então Deus está revelando a sua glória por meio das coisas que foram criadas, e se dá o nome de revelação geral ou natural. A palavra de Deus também mostra isso. Veja que tudo isso está sendo revelado por meio da palavra. Romanos 1:20 diz o quê? Vamos ler todos juntos? Porque os atributos... Texto espetacular, né, irmãos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos como? Por meio das coisas que foram criadas. Revelação geral, revelação natural. Deus se revelando ao homem por meio das coisas que ele criou. Mas Deus se revela de uma outra forma ao homem, além da revelação natural ou revelação geral. É a revelação especial. E o que é essa revelação especial, irmãos? Através dos profetas, através da palavra de Deus, né? Deus inspirou homens por meio das Escrituras, Deus inspirou homens por meio do Espírito Santo, né? Para que registrassem então a vontade de Deus, a palavra do Senhor. E a palavra de Deus também fala a respeito disso. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Eu vou ler aqui na versão NVI. Aliás, leiamos todos. Diz assim: antes de mais nada, então veja só, irmãos. Esse livro que você tem em mãos, ou tem no seu smartphone, né? É a revelação especial de Deus. Esse livro não é autoria de homens, mas Deus inspirou homens para que registrassem a sua vontade, que é santa, justa e boa. Revelação especial. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer conhecer aquele que nós estamos adorando, ele se revela através deste livro, que é a palavra de Deus. O texto diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, além da revelação geral, da revelação natural, nós temos uma revelação
especial de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a Escritura Sagrada. E a minha pergunta para você que está aqui no templo e para você que está em casa: qual a importância das Escrituras Sagradas para a sua vida? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para ter acesso à revelação especial de Deus? Você que é pai, você que é mãe, investe na educação dos seus filhos, isso é muito bom. Eclesiastes diz, né, é melhor ser sábio do que ser ignorante. E ele está falando ali de conhecimento humano. É muito melhor ser sábio que ignorante. E você deve sim investir para que seu filho conheça. Se você tem condição, pague uma boa escola a ele e invista na educação dos seus filhos. Mas você tem investido no conhecimento, né, ensinado o seu filho a respeito da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. A informação mais importante que nós precisamos, que o seu filho precisa, está nas Escrituras Sagradas. E qual o tempo que eu e você temos investido em conhecer a Escritura Sagrada e ensinar a Escritura Sagrada para os nossos filhos? Isso é algo fundamental para as nossas vidas. Aliás, o tema da nossa aula é: jamais rejeite o conhecimento de Deus. Porque isso traz consequências gravíssimas ao povo de Deus. E o livro de Oséias, o capítulo 4 que nós vamos estudar isso, hoje mostra isso. Nós estamos vendo que Israel, o reino do norte, havia rompido com o Senhor, havia se rebelado contra o Senhor. Aliás, a divisão do reino já é resultado da rebeldia do povo. Em vez de seguir a linhagem de Davi, eles seguiram romperam com Davi e seguiram a Jeroboão primeiro. E nós vamos ver as consequências terríveis que o abandono do conhecimento de Deus, a rejeição do conhecimento de Deus, trouxe ao povo de Deus. Veja só o que diz o verso 1, acompanhe na sua Bíblia. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Então o cenário aqui é de um tribunal. E Deus, promotor aqui de acusação, ele vai fazer sérias acusações contra o povo de Deus. E nós temos 3 graves acusações. Primeira, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Faltava a Israel verdade, faltava a Israel amor, faltava a Israel conhecimento de Deus. E, na verdade, os primeiros 2 pontos são resultados do último. Porque faltava conhecimento de Deus, consequentemente faltava verdade e faltava amor. Porque Deus é claro nas Escrituras Sagradas. Ele fala a respeito da verdade, ele fala a respeito de amor, da necessidade dessas coisas. E é importante, irmãos, destacar que conhecimento de Deus aqui não se limita apenas em conhecimento intelectual. Mas a ideia aqui também é de relacionamento. Aliás, no Antigo Testamento, quando um homem e uma mulher iam ter um relacionamento íntimo sexual,
Qual era o termo que se usava? Conheceu. Relacionamento. E Israel, por conta da sua idolatria, por conta da sua loucura, havia rompido com o Senhor. Havia abandonado o Senhor para seguir a falsos deuses. E por isso, faltava verdade, faltava amor. Por falta de conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. O verso 2 diz o seguinte: o que só prevalece... Irmãos, deixa eu só, antes de nós lermos aqui, esse texto não está falando do Brasil, é Israel, tá? Mas veja que interessante. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Essa era a realidade no meio do povo de Deus. A falta de conhecimento de Deus, a falta de intimidade com Deus, gerou uma sociedade violenta. Veja só o que diz o verso 2. O que só prevalece é o perjurar. Falso juramento. E mentir. Era isso que havia. Ou seja, eles estavam quebrando o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. A falta de conhecimento de Deus, a falta de relacionamento com Deus, gerava o quê? Quebra dos mandamentos do Senhor. E eles mentiam. Nos tribunais, os juízes se corrompiam. Falsas testemunhas eram levantadas para oprimir o pobre. Bem parecido, né, com algumas coisas que a gente tem vivido. Mas não só isso. O verso 2 diz a respeito da violência, né? O que só prevalece é o perjurar, mentir, né? Então, ele está falando aqui da falsidade, da mentira que reinava naquele lugar, que se tornou um antro de falsidade. E ele continua, matar. E no final do versículo 2, ele fala a respeito de homicídios sobre homicídios. A sociedade, por falta de conhecimento de Deus, por falta de relacionamento com o Senhor, se tornou violenta. E isso não só nos lugares mais pobres, mas isso dentro do palácio. Como eu tenho dito, em 931 a.C., com a morte de Salomão, o reino se divide. Então as 10 tribos rebeldes do norte romperam com Davi. E eles passam, então, a seguir Jeroboão I, um outro rei. Em 209 anos, até 722, quando o povo é cativo, né? Em 722, houve 19 reis de 8 dinastias diferentes. E como que uma dinastia tomava o poder da outra? Matando, dizimando uma família. Homicídio sobre homicídio. É o reino do Romeu é o rei, eu quero ser rei. Então eu mato Romeu e todos os seus descendentes e assumo o poder. Homicídio sobre homicídio. Resultado de falta de conhecimento de Deus.
falta de relacionamento com Deus. E nós temos aí a quebra do 6º mandamento, não matarás. E o texto não para por aí. O que só prevalece, furtar. No final do verso aí, e há arrombamentos. Lembra, é Israel, viu? Falta de conhecimento de Deus, falta de relacionamento com Deus, fez com que houvesse vários furtos, arrombamentos, roubos. Quebra do 7º mandamento. Quebra, na verdade, do 8º mandamento. Não furtarás. Percebe, irmãos? Percebem? A falta de conhecimento de Deus, a falta de relacionamento com Deus, fez com que aquela sociedade ficasse doente. Doente espiritualmente falando. O que prevalece é adulterar. Agora sim, 7º mandamento, não adulterarás. Como já temos visto nas aulas em Oséias, o povo cometia 2 tipos de prostituição. Qual era o mesmo? Prostituição política. Eles buscavam o socorro de outros povos, outros governos, outras nações, quando havia um perigo. Por exemplo, a Síria e Egito. Mas havia também a prostituição, né, no culto. Havia o deus Baal, deus da fertilidade. Então, quando o povo queria uma produtividade boa, eles adoravam a Baal. Quando eles queriam uma descendência, adoravam a Baal. E uma das formas de adoração era por meio das prostitutas cultuais. E o povo de Deus se envolveu com isso. O que só prevalece é adulterar. Verso 3. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, o pecado, irmãos, a transgressão da lei de Deus, a falta de conhecimento de Deus, a falta de relacionamento com o Senhor, gerou prejuízos não só para os seres humanos, mas para a natureza. A natureza, inclusive, que almeja ser restauradas. Olha só o que diz lá Romanos, capítulo 8, verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja como o pecado é terrível, irmãos. Veja como o pecado, e eu quero que você identifique o pecado na sua vida. Veja como isso é maligno, isso é terrível, isso traz consequências absurdas. O pecado é abominável diante do Senhor. Os versos 4 a 6, acompanha aí, dizem o seguinte: todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda,
porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, do conhecimento, também eu me esquecerei dos teus filhos. A função do profeta, a função do sacerdote era ensinar a respeito de Deus. Mas esses homens também haviam se corrompido. Esses homens também haviam rejeitado o conhecimento do Senhor, o relacionamento íntimo com Deus. E o povo seguia esses homens. Lembrando que esse povo, irmãos, é o povo que recebeu a lei de Deus. É o povo que foi alvo da aliança de Deus. Deus fez aliança com esse povo, mas esse povo rejeitou a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus. E por causa disso, a sentença foi decretada: destruirei a tua mãe. Ou seja, a nação será destruída. E nós vemos isso acontecendo em 722. Israel, o povo do norte, foi destruído. Nunca mais se falou em reino do norte. Porque o remanescente fiel dali voltou para Davi. Voltou a seguir Davi. Mas a nação do norte foi destruída. Nunca mais se ouviu falar em reino do norte. Então Deus está executando aqui o seu juízo. Verso 7. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Havia o aumento de sacerdotes, o aumento do povo, o aumento dos sacrifícios não representava um verdadeiro relacionamento com Deus. Amós, o profeta Amós também denuncia isso. Será que eu não pus? Está aqui. Amós 4:4 diz assim: Vinde, ó Betel, deixa eu ler aqui. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ou seja, eles estavam ofertando. Eles estavam ritualmente cumprindo aquilo que tinha sido estabelecido por Deus, em um lugar diferente, porque Deus estabeleceu Jerusalém, né? Mas o reino do norte mudou isso, né? Mudou, construiu templos em Gilgal, né? E o que acontece? Verso 5: E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Eles continuavam a oferecer sacrifícios, mas esses sacrifícios, em vez de agradar a Deus, eram ofensivos a Deus. Isaías, capítulo 1, verso 13, a parte C, diz o seguinte. Deixa eu lembrar aqui. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
Vocês estão vindo, cumprindo os sábados, fazendo as ofertas, oferecendo ao Senhor, cultuando ao Senhor, fazendo aquilo que ritualmente foi estabelecido por Deus. Mas quando vocês levantam a mão para adorar, eu viro o rosto. Porque eu não posso suportar ajuntamento solene, né, associado à iniquidade. E era isso que estava acontecendo. O povo continuava cumprindo os seus rituais, mas da boca para fora. Amós, né, eu vou ler aqui a versão NVI, do verso 7, diz assim, deixa eu ver, não é esse texto não. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, Oséias 4:7, quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Então eles aumentavam as ofertas, ofereciam, mas aquilo não era agradável ao Senhor. O verso 9 e 10 diz assim, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Verso 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Então aqui nós vemos o Senhor derramando então da sua ira, da sua disciplina sobre o povo de Deus. Não só sobre os sacerdotes, mas também sobre o povo do Senhor. Resultado do que mesmo, irmãos? Falta de conhecimento de Deus. Abandono do relacionamento com Deus. Verso 11. A sensualidade, o vinho, que é o vinho velho, e o mosto, que é o vinho novo, tiram o entendimento. Então Israel se deixou levar pela prostituição, pela bebida, e isso prejudicou o discernimento do povo. Como eu disse, o povo não estava seguindo a Deus. O povo havia abandonado o conhecimento de Deus. O povo estava longe de um relacionamento com Deus. Quem via, parecia que tudo estava certo. O templo cheio, as ofertas sendo realizadas. Nossa, que igreja lotada, que bênção. Não é isso que a gente faz hoje? Olha que templo maravilhoso, 3.000 pessoas, todos os bancos cheios. Que bênção! Será que é? A bênção não é vista pelo número de pessoas que estão na igreja, mas pelo nível de intimidade daquele povo com Deus. O verso 12 diz, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. O povo de Israel, o povo da aliança, o povo que viu o Deus criador do universo, o Deus transcendente, agindo imanentemente a favor do povo, esse Deus abandonou o povo, abandonou a Deus. Para seguir o quê? A idolatria, falsos deuses. Eu até brinquei na semana passada, né, os programas dos anos 80. Você quer trocar esse carro zero por uma coxinha de rodoviária? E a pessoa com aquele tapão no ouvido, né, não ouve qual é a pergunta, ele diz, sim.
E o povo de Deus aqui estava com os ouvidos tapados, estavam cegos por conta da idolatria. E fizeram como Esaú, né? Trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Falta de conhecimento de Deus. Se entregaram à prostituição, se entregaram à idolatria. E quando uma pessoa se entrega à idolatria, ela está se entregando aos demônios. Porque por trás da idolatria existem demônios. A palavra de Deus diz o seguinte, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 19, que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que os sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e ao cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Veja a loucura, irmãos, do povo de Deus. E o verso 13 diz: sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. A idolatria, né, gerou aqui a imoralidade. Prostitutas, né, cultuais, como já foi dito. O verso 14 diz: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos, os homens que deveriam proteger as suas famílias, né? Os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento, não tem o quê? Entendimento, corre para a sua perdição. A falta do entendimento, a falta do conhecimento, a falta de intimidade com Deus gerou toda essa sujeira. Os homens que deveriam proteger as suas filhas, né, as entregavam para que fossem prostitutas cultuais. E eles mesmos, com o seu mau exemplo, veja a importância do exemplo, irmãos, né? Fazia com que isso acontecesse. O verso 15 diz, e agora, Oséias ele vai mudar a direção aqui. Ele está falando a respeito do Reino do Norte, certo? Agora ele vai falar a respeito do Reino do Sul. E o que Oséias vai falar é o seguinte: abram o olho. Vocês fiquem espertos. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui no Reino do Norte. Vocês vejam a loucura que eles estão fazendo. Prestem atenção. Não se rendam à loucura, não se rendam à idolatria, não se rendam à prostituição. Não deixem o conhecimento de Deus. Não deixem de ter conhecimento de mim, de ter relacionamento comigo. Porque olha o que está acontecendo. E o verso 15 diz: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-se, contudo, não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal. Lembra que eu falei que eles construíram, né, o Reino do Norte construiu um outro templo para adorar, né, ao Senhor lá, que é Gilgal. E não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Então o que ele está fazendo é o seguinte: não repita os erros da sua irmã do norte. Quer falar? Só arrumando óculos, tá certo. Aí o verso 16 e 17 diz assim:
Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Olha a figura que é usada, irmãos. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor apacenta como um cordeiro em vasta campina? Eu quero ser apacentado como um cordeirinho, mas eu ajo como uma vaca rebelde. Será que Deus vai apacentar? O texto continua, né? Verso 17. Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Efraim aqui, irmãos, lembra? Reino do Norte. 10 tribos se rebelam, né? Formam o reino do Norte. E Efraim, das 10 tribos, era a mais numerosa, a mais poderosa. E nesse caso, Efraim representa aqui todo o reino do Norte. E o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, verso 17. Efraim está entregue aos ídolos. Só que não é só Efraim. Todo o reino do norte, que era representado por Efraim, estava entregue aos ídolos. E o que o Senhor faz? Deixa eles da maneira que estão. Lembra muito o texto lá de Romanos 1, né? Quando fala, olha, eu vou deixar eles, eu não vou nem pesar a mão, eu só vou deixar eles viverem da maneira que eles vivem, porque isso já é uma pena. Verso 18. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Então, irmãos, a falta de conhecimento de Deus, a falta de relacionamento de Deus, começava onde? Lá em cima. No governo. Não era só os líderes religiosos, sacerdotes e profetas que haviam se desviado, mas o governo, os líderes políticos. Aliás, a liderança rica oprimia os pobres nos tribunais. E Amós, Oséias, está denunciando isso. E o texto termina da seguinte forma. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Como nós vimos, como eu tenho destacado, em 722, o que acontece com esse reino? Ele é destruído. Esses príncipes, que na verdade era resultado de uma rebeldia contra Deus, eles são desonrados. Eles deixam, né, de liderar um reino porque o reino deixou de existir. Irmãos, o que esse texto nos ensina? E agora eu quero trazer esse texto para mim e para você. Eu acho que se você prestou atenção no que foi exposto aqui pela manhã, você vai ver que a gente consegue se identificar né, com muito do que esse texto diz. E nós sabemos que tudo isso é falta do quê? De conhecimento de Deus, falta de relacionamento com o Senhor. Então, aliás, essa é a aula, né? O que esse texto me ensina? Que eu não devo rejeitar o conhecimento de Deus. Por que eu não devo rejeitar o conhecimento de Deus? Porque isso traz consequências terríveis. E eu comecei a aula falando a respeito da revelação geral de Deus e da revelação especial de Deus. E a revelação especial de Deus é o quê? A Bíblia. A revelação especial de Deus é esse livro aqui. E eu não posso desprezar esse livro aqui. Eu não posso desprezar o conhecimento de Deus, porque nós vimos aqui, isso é
como se diz? É um exame de caso aqui, né? Isso aqui mostra para mim, esse texto mostra para mim o quanto é loucura desprezar isso. E eu desprezo isso de várias maneiras. Quando ele vai parar na minha estante e ele só volta a pegá-lo quando chega o próximo domingo, se eu for na igreja, né? Porque se eu faltar, daí é 15 dias sem pegar esse livro. Eu desprezo esse livro quando eu dou preferência, eu invisto grande parte da minha vida, ou a maior parte da minha vida, em redes sociais, por exemplo, do que no conhecimento de Deus. Eu rejeito esse livro quando eu, como pai, não ensino o meu filho a respeito dele. Percebe como há várias formas de rejeitar o conhecimento de Deus? E também, irmãos, por que eu não devo rejeitar esse livro? Porque nesse livro eu tenho as informações mais importantes da minha vida. Nesse livro Deus se revela. Você sabe por que Davi orou daquele jeito? Porque Deus se revelou aqui. Nesse livro eu conheço os atributos de Deus. Grandeza, poder. Eu vejo que Ele é rei. Eu vejo que Ele é bom. Eu vejo que Ele é santo. Nesse livro você também se conhece. Para você se conhecer, não precisa ir no psicólogo. Se você quer conhecer-se realmente, conhecer quem é o homem, está aqui. Está aqui. Eu quero me conhecer, então vou fazer terapia. Faça aqui. Esse livro revela quem eu sou. Esse livro mostra que eu sou pecador, miserável. Esse livro mostra que eu mereço o fogo do inferno. Mas esse livro também revela, e é por isso que eu não posso desprezá-lo, porque além de mostrar quem é Deus Santo, além de mostrar que eu sou um pecador, ele mostra que mesmo merecendo o inferno, há esperança para mim se eu sou cristão. Porque ele aponta para Cristo Jesus. Esse livro é que mostra que o Verbo se fez carne. Esse livro é que mostra que Jesus nasceu. Esse livro é que mostra que Jesus cumpriu toda a lei de Deus que eu e você não conseguíamos cumprir. Esse livro que conta para mim e para você que Ele voluntariamente deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Esse livro que mostra para mim e para você que lá na cruz do Calvário Ele assumiu o meu lugar, sofrendo toda a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ser justificados. Esse livro que mostra para mim que Ele assumiu a minha culpa, e que eu assumo a justiça dele lá no dia do juízo. E por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse livro que mostra que eu fui escolhido antes da fundação do mundo por amor. Esse livro que mostra que Jesus não só morreu, mas ressuscitou, está vivo e intercede por nós. Está lá em Romanos 8,34. Esse livro que mostra para mim que Ele vai voltar para me levar para um lugar onde não há choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É esse livro que mostra para mim que as lágrimas que eu derrubo aqui serão enxugadas. Conhecimento de Deus. E esse livro mostra que enquanto esse dia glorioso não chega, ele mostra como que eu tenho que viver no meu dia a dia. A lei,
palavra de Deus é o aio. Ela é o meu tutor, ela me conduz a Cristo. Então a palavra de Deus me conduz a Cristo. E sabe o que Cristo faz? Me conduz à palavra. Conhecimento de Deus. Então todas as informações mais importantes que você precisa para a sua vida, e que o seu filho precisa. O seu filho, sim, precisa de uma escola de qualidade, se você tiver condições. Você precisa investir na educação dos seus filhos. Mas o seu filho, acima de tudo, se você é uma mãe e um pai que ama o seu filho precisa disso aqui. É disso. E eu termino a minha aula. Depois eu posso até abrir perguntas, se alguém tiver. Cadê? Ah, está aqui. Com o Salmo 19, verso 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que o sentimento que o salmista tinha pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, seja o meu sentimento e o seu sentimento pela palavra do Senhor.